Tudo começou numa viagem de ônibus. Era um dia quente, estava bastante abafado e o trajeto era longo. Por precaução, antes do embarque, comprei uma garrafa de água para eu ir tomando durante a longa viagem. Logo que sentei, no lugar que me correspondia, uma velha senhora sentou-se ao meu lado. Eu percebi que ela parecia muito triste. E, embora se esforçasse, ela não conseguia, infelizmente, conter algumas lágrimas. O ônibus iniciou sua viagem, numa marcha lenta. Eu tentei, inclusive, dormir, mas de vez em quando eu observava aquela senhora e seu rosto estava estampado uma tristeza, um abandono, um desolamento. Quando percebi que fiquei mais à vontade, experimentei puxar conversa com ela e perguntei para onde a senhora vai. Depois de um longo suspiro, veio a resposta, e uma resposta muito longa. Contou-me que não só para onde ela ia, mas também o motivo pelo qual ela estava viajando. Narrou-me sobre sua vida, as dificuldades de ter que criar 5 filhos, o seu orgulho de vê-los adultos e todos eles independentes. Falou-me também do seu desespero quando da morte do seu marido e também das consequências que esse fato trouxe para a vida dela. Depois de tantos anos de muito trabalho, de tanto sofrimento, ela sentia-se velha, sentia-se inútil, renegada pela família, um peso para a sociedade. Enquanto ela ia narrando os fatos, de vez em quando ela repetia uma frase que até hoje eu sinto um calafrio cada vez que essa frase ela vem à memória. Com voz triste e desiludida, a senhora disse: moço, é muito triste a gente ficar velha. No final da viagem, me abraçou e com lágrimas nos olhos, ela agradeceu pela companhia e por ter lhe dado algum tempo reservado a minha atenção para ouvir a história dela. Eu fiquei muito comovido com aquela história. E quando eu saí do ônibus, eu tive a tentação de jogar aquela garrafa de água que eu havia comprado no lixo. Claro que naquela altura a garrafa já estava vazia, né? Já não tinha mais água, eu havia tomado tudo. Porém, por uma razão que eu não soube explicar direito, naquela hora eu julguei que em outra oportunidade aquela garrafinha poderia ser útil. E de fato foi. Todos os dias, antes de sair de casa, ou antes de ir para o trabalho, eu abastecia a garrafinha com água e levava comigo. E sabe, aquele objeto sempre me remetia àquela viagem. Fazia com que eu lembrasse daquela senhora, inclusive sentia curiosidade de saber como ela estava. E fazia inclusive uma oração pedindo para que Deus desse a ela segurança e saúde. Por todos os lugares que eu ia, levava comigo a minha garrafinha de água. Pois era para mim, não simplesmente um utensílio. Ela representava uma tendência dos tempos. A era do descartável, onde as coisas que não são mais importantes, que não são mais úteis, elas acabam perdendo valor, perdem seu apreço, se tornam um estorvo e logo elas são lançadas no lixo. Ela trazia-me também a imagem daquela senhora tão vulnerável, tão desiludida, tão triste. Ela também era vítima dessa tendência. Também ela tinha perdido a sua validade, aliás, a sua vitalidade, o seu apreço, e também era visto como um produto descartável, sem utilidade. Depois de algum tempo, no final de semana, aproveitei a folga para ir passear. Levei comigo a minha companheira, cheia de água. E mais uma vez me fez recordar daquela velha senhora. Isso sempre fazia com que eu ampliasse as minhas reflexões a respeito desse problema. Ia pensando tantas vezes que descartei e quantas fui descartado. Tantas vezes olhei para os meus amigos ou familiares
como se fossem coisas que só existissem para atender às minhas necessidades, e tive a sensação de que muitas vezes eu também era visto desta maneira. Numa altura do passeio, encontrei-me com alguns conhecidos, e o pouco tempo em que eu estive com eles foi suficiente para me descuidar e perder a garrafinha. Procurei em todos os lugares por onde havia passado, mas não encontrei. Voltei para casa triste e, como a noite já havia chegado, logo fui para a cama e sentindo um pontinho de remorso, porque foi tão fácil perdê-la, afinal, era apenas uma garrafa descartável. Porém, a imagem da garrafinha vinha acompanhada de uma imagem humana com o rosto triste e envelhecido que um dia conheci numa viagem de ônibus, que também foi esquecida e descartado nos caminhos da vida. Durante o sono, tive um pesadelo. Sonhei que já estava bastante velho e havia sido esquecido, abandonado, descartado, como aquela senhora da viagem ou qualquer garrafa de água vazia. Pense nisso e valorize sempre as pessoas que estão ao seu redor. Seu pai, sua mãe podem estar hoje aqui, seu avô, sua avó, valorizem eles antes que seja tarde.